Olá, amados, queridos, quintativa, né? Hoje eu queria compartilhar com vocês, com alegria, o texto de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25, para a gente possa entender a palavra e, mais do que entendê-la, vivenciá-la. Sabe, eu tive uma experiência esse final de semana que eu e minha esposa nos entristecemos conosco mesmo, né? E depois no final eu compartilho essa experiência. Mas agora vamos ao texto. Diz lá em Lucas 10, 25. Eis que se levantou um doutor da lei, pondo-o à prova e dizendo: Mestre, é fazendo o que herdarei a vida eterna? Disse-lhe Jesus: O que está escrito na lei? Como lês? Como interpreta? O outro respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo amarás como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem. Vai, faz isso, e viverás. Porém, ele, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondeu Jesus: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre salteadores, que depois de o despirem e espancarem, o abandonaram, deixando-o meio morto. Por coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote, que, ao vê-lo, passou ao largo. Do mesmo modo, também um levita passou por aquele lugar e, ao vê-lo, passou adiante. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, compadeceu-se. Aproximando-se, ligou-lhe as feridas, jogando nele azeite e vinho, colocou-o sobre a própria montada e levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu ao dono da estalagem e disse: Trata dele, e o que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu: O que praticou misericórdia com ele. Jesus lhe disse: Vai, e também tu faz o mesmo. Amém? Bom, amados, como Jesus é diferente, como Jesus é extraordinário. E eu particularmente gosto muito de leituras da qual a gente às vezes lê e às vezes lê superficialmente e não presta atenção naquilo que modifica até mesmo a nossa interpretação de como ler, né? A gente está aqui diante de uma pessoa que tinha algumas intenções ou motivações para conversar com Jesus, para arguir com Jesus. E essas motivações são descritas aqui, né? A primeira motivação era para pô-lo à prova, né? Ou seja, pô-lo à prova no sentido de fazê-lo cair em contradição, para que ele possa ser pego na própria contradição. E depois a outra motivação era que ele pudesse justificar-se, né? A partir do diálogo, ele queria se justificar. A gente vai ver aqui, né? Então esse doutor da lei, conhecedor das escrituras, né? E intérprete dessas escrituras, com a finalidade de pegar Jesus no pulo, faz essa pergunta. E a pergunta é: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E aqui só um parêntese na vida eterna. A vida eterna é vida
além, não. Vida eterna é vida qualitativa. É vida presença com a presença de Deus. Viver com a presença de Deus. Viver constantemente na presença de Deus. Isso é vida eterna. É vida com o eterno. E Jesus pergunta, como é que a lei, sendo você um doutor da lei, intérprete da lei, como é que você interpreta essa sua própria questão? O que diz a lei a respeito da vida eterna? E ele dá a resposta através do mandamento, e o primeiro e o segundo mandamento, do qual todos os outros mandamentos vão se desdobrarem a partir desse mandamento. Então ele diz, olha, amará a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, de toda a tua força, e amarás o próximo como a ti mesmo. Então, na concepção, era assim, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com toda a sua alma, Ele sobre tudo e sobre todos, e o amor sobre tudo e sobre todos, nele, e que com isso você seja capaz de amar o próximo como a ti mesmo. Mas além daquela questão de comparativo, ou seja, eu amo o próximo como amo a mim mesmo, me chamou a atenção para outra coisa, uma igualdade. Eu amo ao meu próximo de igual modo, o vejo como um igual a mim, como aquele igual a mim. E por ser igual a mim, eu o amo como a mim mesmo, porque vejo nele qualidades e defeitos das quais eu tenho, e vejo nele o mesmo parentesco, antes de um parentesco físico, etimológico, um parentesmo de sangue, um parentesco espiritual, um parentesco do qual tenha o mesmo Pai, Deus Pai, que me criou do mesmo modo que criou o outro. E esse outro não é um outro, esse outro é um como a mim mesmo, meu irmão. Então, quando a gente fala na igreja, meu irmão, minha irmã, de fato nós estamos falando teologicamente de que antes de sermos comunidade, somos parentes, filhos do mesmo Pai. E assim se desenrola a resposta do fariseu. E aí Jesus dá uma resposta simples, muito simples. Então, entendendo isso, vai e faz. Não é vai e tenha consciência disso, vai e reflita sobre isso, vai, não, vai e faça. Vai e ame. Vai amar. Vai pelo caminho amando constantemente. Vai e faz. Simples assim. Como Jesus sempre foi. Muito simples nas suas respostas. Às vezes a gente quer elaborar, né, respostas, às vezes a gente perde tempo em querer elaborar a resposta, e às vezes nos comparamos até com o doutor da lei aqui, querendo justificar, a gente fica ponderando, como ele aqui, assim como ele fez. Mas quem é o meu próximo? Ele faz isso na intenção de justificar-se. E não é absurdo, porque naquela época, para o judeu, para os doutores da lei, aqueles que tinham a lei, o próximo tinha restrição. O próximo não eram todas as pessoas. Todos os gentios eram aqueles que não eram judeus. Todas as pessoas que não eram judeus eram gentis. Só que os gentis não eram
segundo a interpretação da lei, não eram dignos de ser chamados próximos. Muito menos o samaritano, né? Que tinha uma rixa, uma briga há tempos atrás. Eu não vou aqui me deter a explicar sobre isso para não perder muito tempo, mas existiu uma rixa e os samaritanos, para os judeus, eram considerados até cachorros, não humanos. De modo que essa pergunta, para justificar-se, não era uma pergunta tola, era uma pergunta com que eles interpretavam. Nem todas as pessoas eram próximos. E, ou seja, para algumas pessoas era passível de se amar e outros passíveis de ódio. E aí Jesus, mais uma vez, inteligentemente, sabiamente, dá essa resposta contando uma parábola. Nessa parábola havia um homem que descia Jericó e ele foi pego na mão dos salteadores. Esses salteadores arrancam as suas vestes, espancam-no, batem nele bastante e deixam ele como um semi-morto, como diz a Escritura. E a questão de despir-se não está aqui à toa, porque as vestes denunciavam a classe social de alguém, a etnia de alguém. Então Lucas coloca aqui nesse despir-se, na parábola de Jesus contada por Jesus, intencionalmente, para que nós, como leitores, não entendamos e não façamos distinção de ninguém. Porque essa pessoa, ao estar despida e sem poder comunicar-se, ela se torna uma pessoa que você não consegue identificá-la por etnia, por classe social. A sua fala eu não consigo identificá-la porque ela não consegue se comunicar comigo. E com eles também. E aí, por coincidência, descia também um fariseu. E esse fariseu vê, mas passa ao largo. Mais adiante, passa um levita que também vê e vai adiante. Não para socorrer esta pessoa que está debilitada, necessitada de cuidados, necessitada de ajuda. Até que Jesus identifica uma pessoa como samaritano, que na palavra a gente acabou de ler, ele não só viu, como chegou perto, porque diz, olha, chegou aos pés dele, chegou bem perto. E ao vê-lo chegar perto, a palavra diz que ele se compadeceu. Se compadecer é se colocar no lugar do outro. Então o samaritano não só viu, não só chegou perto, como também se colocou no lugar do outro. Viu o outro como um igual. Está entendendo? O samaritano viu o homem caído, não identificado, como um igual. E a palavra diz que ele o pegou, atou as suas feridas, jogou azeite nas suas feridas, colocou na sua montaria, levou para uma estalagem, para que ali seja cuidado, se dispôs a ajudar com mais dinheiro, se caso fosse necessário, no dia seguinte, quando ele viria buscar. E aí Jesus faz a pergunta: quem foi o próximo deste homem? Vamos recapitulando. Qual foi a pergunta do doutor da lei? Foi: quem é o meu próximo? A quem eu devo amar? Mas a resposta de Jesus, se fosse responder a pergunta do doutor da lei, seria o estrupiado, o caído, necessitado.
Não é isso? Se Jesus fosse responder literalmente a pergunta do doutor da lei, seria essa: quem é o meu próximo? O seu próximo é o estrupiado. Mas reparem que Jesus não dá essa resposta. Ele não fala que o próximo é o estrupiado. Pelo contrário, ele faz o doutor da lei olhar para si. Porque ele pergunta: quem foi o próximo deste homem? De modo que a pergunta do doutor da lei não era para ser feita: quem é o meu próximo? E sim, quem é o próximo deste homem? Quem foi o próximo deste homem? E ele vai responder: o próximo deste homem foi o que teve misericórdia dele. E Jesus responde: mais uma vez, você respondeu corretamente. Vai e faça isso. Amém? Queridos, olha que interessante. Enquanto a gente fica ponderando quem é o nosso próximo, a palavra de Deus é bem clara. E ela ecoa em nossos corações. A pergunta de Jesus é a nossa resposta. Quem foi o próximo deste homem? A pergunta de Jesus e a resposta de Jesus foi: se faça o próximo de todo e qualquer homem, indiscriminadamente. Não pergunte quem é o próximo. Se faça o próximo. Da mesma maneira que o samaritano agiu. Chegue perto. Veja, chegue perto. Presta atenção. Não deixa as coisas te atrapalharem. Presta atenção. Faça como Pedro. Fite os olhos. Preste atenção. Seja o próximo de qualquer pessoa. Deixe as diferenças e as igualdades de lado. Sabe por quê? Porque ele é seu parente. Ele é filho do mesmo pai. Do nosso pai. Vá e haja com misericórdia. Se compadeça. Faça o que puder, que está ao seu alcance, assim como fez o samaritano. Amém? Lembra que eu ia contar o que aconteceu conosco esse final de semana? Foi o seguinte: a gente estava aqui no condomínio, na piscina, eu e minha esposa e minha filha. Meu filho não quis descer. E em certo momento, desceu uma moça, uma menina nova, e ela já estava com 2 filhos. O menino devia ter uns 5 anos e um recém-nascido no colo, devia ter, creio eu, que 1 mês no máximo. E não havia mais lugar em torno da piscina com sombra, com barraquinha, para que pudesse se proteger do sol. Eu estava com a minha esposa numa dessas barraquinhas. E quando eu disse para vocês que nos entristeceu, foi porque nós vimos onde ela estava sentada. Ela não tinha mais lugar para ela sentar com barraquinha. Nós vimos ela sentada ao sol, mas não vimos. Não prestamos atenção. Não fitamos os olhos. Porque se tivéssemos fitado os olhos, nós teríamos o dever de trazê-la para a nossa mesa, a nossa sombra, para que ela pudesse proteger a ela e o seu filho. Porque ela é minha parente, é minha irmã. O menino é meu parente, é meu irmão, filho do mesmo pai. Disse a Thaís, perguntei a ela:
Porque aconteceu uma coisa depois disso que... E por que eu refleti sobre isso? Porque quando eu percebi que ela estava lá, veio uma outra pessoa que chamou os dois para a sua cadeira, a sua sombra, na sua barraquinha. E lá colocou ela e o bebezinho dela à sombra. Perguntei a Thaís, quem foi o próximo daquela mulher e daquela criança? Olhamos um para o outro. Nos entristecemos, ficamos envergonhados, mas tivemos a oportunidade, pela graça do Senhor Jesus, em nos arrepender. Disse para ela, na próxima vez, vamos ficar mais atentos. Vamos deixar Deus nos usar. Seja assim com todos vocês, com todos nós. Deus abençoe. Amém.